Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos falar hoje sobre o contexto artístico do século XX. O século XX foi um século marcado por muitas mudanças, por drásticas mudanças no comportamento político e social da sociedade. Ocorre que nesse período algumas manifestações literárias ficaram muito marcadas, principalmente por conta de uma briga ideológica entre burguesia e proletariado. Então, nesse período, o capitalismo ele se enaltece. É aí que fica mais forte o capitalismo, justamente porque existia esse confronto entre burguesia e proletariado. Então, devido a essas mudanças do pós-guerra, ocorreram alguns movimentos literários que foram extremamente importantes para as artes de todo mundo, né? Porque alguns movimentos literários eles tiveram repercussão mundial e influenciaram e ainda influenciam tendências artísticas até hoje. Então, primeiro são várias as vanguardas europeias que a gente vai estudar, mas primeiro a gente vai falar de três específicas, que é o cubismo, o fauvismo e o futurismo. Bom, o cubismo ele é marcado por uma despreocupação em mostrar as formas tal qual elas são. A preocupação aqui é mostrar as formas como um objeto, ele pode ser visto dos mais diversos ângulos. As artes cubistas elas são marcadas justamente pela questão de formas geométricas, então vocês podem pesquisar aí e ver que as manifestações artísticas relativas ao movimento cubista elas têm sempre círculos, triângulos, quadrados, retângulos, sempre tentando descrever um objeto, uma pessoa. As manifestações elas levavam mais em consideração as formas geométricas e não o objeto tal qual real ele era. O fauvismo, por sua vez, tem a característica de ruptura dessas formas. A questão no fauvismo não era mostrar o objeto tal qual ele era, mas sim a expressão gritante das cores. Então, inclusive o nome Fauves vem do francês fera, e por isso tem esse nome, o fauvismo, tá? Fauve vem de fera, francês, e por isso essa explosão de cores. A marca principal do fauvismo era essa. As telas, as pinturas eram muito mais marcadas pela coisa gritante do colorido. Isso é que emanecia muito mais. E o futurismo, como o próprio nome já diz, nessa coisa de futurista, tem uma expressão do real mais assinalada para a velocidade das coisas. Então, o importante no futurismo era justamente mostrar aos observadores a velocidade das coisas. Então, as artes nesse período, elas são muito marcadas por imagens que mostrem a velocidade do tempo. Então, se vocês forem pesquisar imagens, e eu gosto muito de trabalhar em literatura com vocês estão acostumados com isso, eu gosto muito de trabalhar mostrando as imagens relativas a cada período literário, para que vocês consigam ver as imagens e, através delas, interiorizar as características de cada movimento. Então, é o seguinte, eu quero que vocês façam uma atividadezinha simples, e que não é nem para me entregar, é para que vocês fiquem mais conscientes disso que eu estou falando. Vocês busquem na internet várias imagens que sejam relativas a esse período do século XX. E aí vocês vão pesquisar sobre futurismo, fauvismo e cubismo, que são essas três iniciais que a gente está falando, certo? Até mais, beijinho para vocês.